Shalom, agraciada, o Senhor é contigo, Ele te escolheu, você é agraciada do Senhor e a presença do Senhor, a graça de Deus é o suficiente para você. Na presença do Senhor tem cura, tem libertação, então tome posse em nome de Jesus, amém? Estamos aqui no Devocional, capítulo 6 do livro de 2 Reis e eu quero te convidar para a gente convidar a pessoa mais importante nesse momento, que é o Espírito Santo de Deus. Feche seus olhos. Querido amigo Espírito Santo, eis-nos aqui. Nós queremos, Espírito Santo, te ouvir, te obedecer. A palavra de Deus é mais importante em nossas vidas, por isso estamos aqui buscando mais de ti. Senhor, nós queremos ter revelação do alto. Queremos, Senhor, que teu Santo Espírito venha para nos ensinar, para nos trazer discernimento espiritual, clareza, revelação. Nos enche de sabedoria hoje, Deus, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Vamos começar aqui, capítulo 6. Esse ponto do versículo 1 até o 7 vai contar uma história que Eliseu faz flutuar um machado. Eu amo essa história. Vamos lá. Os discípulos dos profetas disseram a Eliseu: Como vês, o lugar onde nos reunimos contigo é pequeno demais para nós. Vamos a Rio Jordão, onde cada um de nós poderá cortar um tronco para construir ali um lugar de reuniões. E Eliseu disse: Podem ir. Então um deles perguntou: Ué, não gostaria de ir com os teus servos? Sim, ele respondeu, e foi com eles. Foram ao Jordão e começaram a derrubar árvores. Quando um deles estava cortando um tronco, o ferro do machado caiu na água e ele gritou: Ai, meu senhor era emprestado. E o homem de Deus perguntou: Onde caiu? E quando o homem lhe mostrou o lugar, Eliseu cortou um galho e o jogou ali, fazendo o ferro flutuar, e disse: Pegue-o. E o homem esticou o braço e pegou. Essa história para mim é incrível porque, assim, Deus se preocupa com os mínimos detalhes, né? Você sabe o que eles estavam fazendo aqui? Era tipo uma escola de profetas. Eles estavam tipo num curso de teologia com Eliseu, né? Os meninos eram discípulos de Eliseu e eles se reuniam num lugar que era pequeno e eles queriam ampliar, queriam fazer um lugar de reuniões, uma coisa maior, né? Um templo maior, uma escola maior. Então eles se juntaram, né, em unidade, foram para cortar árvores. E o desespero foi porque o machado não era deles, era emprestado. Como é que ia continuar o trabalho? Como é que iam devolver o machado? Então, assim, no desespero deles, eles falaram com Eliseu que estava ali e Eliseu falou: Onde foi que caiu? Então a gente precisa. O que foi que aconteceu? Como aconteceu? Onde foi? Você sabe quando a gente erra, a gente peca, a gente precisa saber onde a gente caiu. A gente precisa ter esse discernimento, precisa não ficar se levando culpa, mas a responsabilidade do que aconteceu, né? E Eliseu aqui corta um tronco de árvore como algo muito profético, né? Que ali se torna um imã, é como se aquele tronco de árvore puxasse, né? Com força ainda flutuando aquele machado. A gente sabe que o machado não é leve, que afunda, que é pesado, né? E ali imagine os discípulos, né, a cara deles quando viram um machado flutuar. Isso é uma coisa muito sobrenatural e Deus, ele se preocupa com os mínimos detalhes da nossa vida. Então, se você tem alguma situação, parece impossível, Deus vai fazer flutuar um machado na sua vida. Vai resolver a situação, mas você precisa também fazer a sua parte. O que lhe diz respeito, o possível é quem faz, sou eu e você. E o impossível é Deus. Deus faz o sobrenatural e a gente pode experimentar o sobrenatural de Deus. Amém? Bom, esse restante do versículo, do capítulo 6, a gente vai ver, né, sobre o rei da Síria. Ele quer descobrir quem foi que traiu, quem está... Vamos ler aqui, né? Ora, o rei da Síria estava em guerra contra Israel. Depois de reunir-se com seus conselheiros, ele disse: Eu montarei o meu acampamento em tal lugar. Mas o homem de Deus mandava uma mensagem ao rei de Israel: Evite passar por tal lugar, pois os arameus estão descendo para lá. E assim o rei de Israel investigava o lugar indicado pelo homem de Deus. Repetidas vezes Eliseu alertou o rei que tomava as devidas precauções. Isso enfureceu o rei da Síria, que, convocando seus conselheiros, perguntou: Vocês não me apontarão qual dos nossos está do lado do rei de Israel? Olha só o que está acontecendo aqui, né? O rei da Síria, ele vivia querendo fazer emboscada para Israel. Estava em guerra, sempre estava querendo vencer, só que todas as estratégias deles eram frustradas, porque parecia que tinha alguém dentro
do povo do rei da Síria, dando informações, né? Um dos soldados dele, uma das pessoas de confiança, dando informações ao rei de Israel. Só que a gente sabe aqui que era o próprio Deus que usava a vida de Eliseu, o profeta, para alertar o rei de Israel, né? Dizer, olha, não faça isso, não faça aquilo. E o rei de Israel obedecia, porque reconhecia a autoridade sobre a vida de Eliseu. Todo mundo sabia que Eliseu tinha ganhado ali a capa de Elias, que tinha o espírito ali, que existia o espírito de Deus sobre a vida dele, que ele tinha uma unção dobrada, né? Então era obediente. E ali o rei da Síria já não aguentava mais, tão frustrado. Ele fazia uma estratégia e dava errado, porque parecia sempre que o Israel estava um passo à frente, sabia das coisas que eles estavam fazendo. E aqui o rei está aborrecido porque quer saber quem é que está traindo ele. Aí vamos ver. Respondeu um dos conselheiros, versículo 12. Nenhum de nós, majestade, é Eliseu, o profeta que está em Israel, que revela ao rei de Israel até as palavras que tu falas em teu quarto. Olha só a revelação. Então eles agora entenderam qual é, né? Versículo 13. Ordenou o rei, descubram onde ele está para que eu mande capturá-lo. E quando lhe informaram que o profeta estava em Dotã, ele enviou para lá uma grande tropa com cavalos e carros de guerra. Eles chegaram de noite e cercaram a cidade. Toda vez que eu e você somos profetas do Senhor, somos boca de Deus aqui na terra, o inimigo, a gente vai estar sendo alvo do inimigo. Ele vai querer nos cercar de todas as formas, usar pessoas próximas para nos irritar, para nos estressar em casa, no trabalho. Sabe onde a gente vai? O inimigo ele quer nos cercar porque entendeu que nós somos boca de Deus aqui na terra. Porque nós entendemos que somos um potencial nas mãos de Deus, que somos bênção nas mãos de Deus. E o inimigo sempre vai querer te derrotar, sempre vai querer trazer algo para te entristecer, para te desanimar, para tirar a sua alegria. Só que nós precisamos ter o discernimento que Eliseu teve, não o que o servo que estava desesperado. Porque às vezes a gente faz uma coisa na obra de Deus e aí vem o inimigo com toda a força para cima da gente, a gente se desespera e desiste de continuar na obra de Deus. E não é isso, eu e você não precisamos desistir de servir a Deus, porque maior é o que está em nós do que está aqui dentro de nós, maior é o que está conosco do que aquele que está no mundo. E é justamente isso que acontece aqui. Eu acho incrível essa história, né? Porque nós precisamos ter os nossos olhos espirituais abertos, nossos ouvidos espirituais abertos. Então vamos continuar aqui, né? O que aconteceu? O inimigo entendeu que o problema era o profeta, que era um homem de Deus que era usado. E aí já não estava mais atrás do reino de Israel, já não estava mais atrás de todo Israel, estava atrás do cara, que era Eliseu. E aí todo o exército sírio foi agora atrás de Eliseu. Imagine. Cadê? Ordenou o rei, descubra e vão para lá uma grande tropa de cavalos e carros de guerra. Eles chegaram de noite e cercaram a cidade. O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã. A gente está aqui no versículo 15, ó. E quando saía, viu que uma tropa com cavalos e carros de guerra haviam cercado a cidade. Então ele exclamou, ai meu senhor, o que faremos? E aí, você já esteve nesse ponto de desespero, de ver tudo que o inimigo está fazendo em sua vida e você não saber o que fazer, ficar desesperada? Versículo 16, o profeta respondeu, não tenha medo. Eita, que isso me lembrou agora, sabe o quê? Jesus, quando tinha um homem, né, que lá no Novo Testamento, que ele foi atrás de Jesus para que Jesus fosse lá para curar, agora eu não lembro se é a filha dele, se é a filha de Jairo, eu não lembro se é um servo do oficial, mas era para curar alguém. E aí vieram com a notícia, disseram, olha, não incomode mais Jesus, porque, sua filha morreu. E ali Jesus, olhou para ele, nos olhos dele e disse, não tenha medo. Isso para mim é tão marcante, porque às vezes a gente ouve as coisas externas, ouve tudo que o mundo diz, a crise e todas as circunstâncias, e aí a gente desanima e fica triste, não adianta mais, não tem mais o que fazer. Só que aí a gente precisa olhar nos olhos de Jesus, buscar o Senhor, porque Ele está aqui olhando nos nossos olhos dizendo, não tenha medo. Não tenha medo, a situação parece ruim, a circunstância parece ruim, mas olha nos olhos de Jesus, que Ele está olhando agora fixamente para você. E eu estou aqui de olhos fechados, olhando para os olhos de Jesus. E Ele está aqui com a mão no ombro, olhando olho no olho. Não tenha medo.
Não tenha medo. Não tenha medo. Uau. Vamos voltar aqui, versículo 16. Ele falou assim: não tenha medo. Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. E Eliseu orou: Senhor, abre os olhos dele para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Uau, que sobrenatural, né? A gente poder ter os olhos espirituais abertos, a gente ser sensível à voz do Espírito Santo, sabe? Não temer, por mais que o inimigo venha com milhões de demônios, nós temos milhares e milhares e milhares de anjos que estão ao nosso redor para nos guardar, nos proteger, as nossas vidas, nossas famílias. Ainda que a gente tropece, eles estão lá para nos ajudar. A gente tem o sangue poderoso de Jesus. Nós temos armas e maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Amém? Você pode repetir isso? Maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Amém? Coragem, amada, em nome de Jesus. Versículo 17. E Eliseu orou: Senhor, abre os olhos dele para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Quando os arameus desceram na direção de Eliseu, ele orou ao Senhor: fere estes homens de cegueira. Então ele os feriu de cegueira, conforme Eliseu havia pedido. Minha gente, outra coisa, Eliseu orava e Deus atendia. Deus era com Eliseu o tempo todo e Eliseu era com o Senhor, e é isso que eu e você precisamos ser, com Deus. Amém? Versículo 19. Eliseu lhes disse: Este não é o caminho, nem esta é a cidade que procuram. Sigam-me e eu os levarei ao homem que vocês estão procurando. E ele os guiou até a cidade de Samaria. Minha gente, que incrível. Eu imagino o desespero dessa tropa que ficou cega e sendo guiada por Eliseu, que é justamente o cara que eles procuravam. Versículo 20. E assim que entraram na cidade, Eliseu disse: Senhor, abre os olhos destes homens para que possam ver. Então o Senhor abriu-lhe os olhos e eles viram que estavam dentro de Samaria, ou seja, no lugar do inimigo. Olha o que Eliseu fez, colocou eles dentro da cidade de Samaria, que tinha um exército de Israel que podia acabar com eles. E se eles estavam desesperados porque perderam a visão, agora eles tinham que estar mais desesperados porque eles podiam perder a vida. Versículo 21. Quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu: Devo matá-los, meu pai? Devo matá-los? Olha o desespero do rei de Israel querendo acabar com eles, né? E ele respondeu: Não. O rei costuma matar prisioneiros que captura com espada e o arco. Ordena que lhes sirvam comida e bebida e deixem que voltem ao seu senhor. Então o rei preparou-lhes um grande banquete. Terminando eles de comer e beber, mandou-os de volta para o seu senhor. E assim as tropas da Síria pararam de invadir o território de Israel. Minha gente, olha como terminou essa guerra, né? Eliseu levou os caras para onde eles não poderiam ir, fez eles perceberem que eles ficaram cegos, né? Que eles estavam ali no território inimigo, podiam ser mortos, além de perder a visão, podiam perder a vida. E em vez de matar eles, eles deram um banquete, sustentaram os caras, né? Sustentaram os inimigos, deram de comer e beber e mandou de volta. E ali o rei da Síria já não... O que ele ia fazer? O que ele ia fazer agora, né? Então ali parou a guerra. Olha como foi que acabou essa guerra aqui. Meu Deus do céu. Bom, tá acabando esse capítulo, a gente vai ver só essa parte aqui, tá bom? Então vamos lá. Algum tempo depois, Ben-Hadad, rei da Síria, mobilizou todo o seu exército e cercou Samaria. O cerco durou tanto e causou tamanha fome que uma cabeça de jumento chegou a valer 80 peças de prata e uma caneca de esterco de pomba 5 peças de prata. Um dia, quando o rei de Israel inspecionava os muros da cidade, uma mulher gritou para ele: Socorro, majestade! E o rei respondeu: Se o Senhor não socorrer, como eu poderia ajudá-la? Acaso há trigo, eira ou vinho no tanque de prensar uvas? Contudo, ele perguntou: Qual é o problema? E ela respondeu: Esta mulher me disse: Vamos comer o seu filho hoje, e amanhã comeremos o meu. Então cozinhamos o meu filho. Meu Deus. Então cozinhamos o meu filho e comemos. Gente, é por isso que o YouTube não entrega, né? Não entrega esses vídeos e por isso que tem tão pouca visualização, 1, 2. Os áudios, né? Os vídeos são grandes, eu sei. Mas assim, o que a gente lê na Bíblia são tantas coisas que imagina que eu tô falando que a mulher disse que comeu o filho dela
cozinhou, comeu, para depois comer no outro dia. É por isso, né? Mas vamos lá, é a palavra de Deus. Eu e você temos que nos esforçar, passar esse link para mais pessoas, divulgar a palavra de Deus, porque isso está aqui na Bíblia é importante, precisa ser dito e a gente precisa aprender sobre isso, amém? Eles estavam num desespero também de fome, tá? E aí, falou assim: então cozinhamos o meu filho e comemos. E no dia seguinte eu disse a ela que era uma vez de comermos o seu filho, mas ela o havia escondido. Quando o rei ouviu as palavras da mulher, rasgou as próprias vestes. Como estava sobre os muros, o povo viu que ele estava usando o pano de saco por baixo junto ao corpo. E ele disse: Deus me castigue com todo o rigor se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, continuar hoje sobre seus ombros. Ora, Eliseu estava sentado em sua casa, reunido com as autoridades de Israel. O rei havia mandado um mensageiro à sua frente, mas antes que ele chegasse, Eliseu disse às autoridades: aquele assassino mandou alguém para cortar minha cabeça? E quando o mensageiro chegar... Fechem a porta e mantenham-na trancada. Vocês não estão ouvindo os passos do seu senhor que vem atrás dele? Enquanto ainda lhes falava, o mensageiro chegou, e na mesma hora o rei disse: esta desgraça vem do Senhor, porque devo ainda ter esperança no Senhor. Você lembra, né, que toda vez que um profeta fala algo, é ele que é sacrificado, é jogado num poço, é açoitado, é preso, é decapitado, e tantas coisas acontecem, né? Então, assim, o que eu e você devemos fazer não é jogar culpa em alguém, né? É entender a situação. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, tem algo acontecendo, é um processo que a gente precisa passar, é um deserto que a gente precisa passar, que a gente passe sem ficar blasfemando contra Deus, mas sim agradecendo, ter um coração grato. Aqueles caras tinham perdido a visão, mas eles podiam perder a vida. E assim, tem coisas que acontecem em nossas vidas que é necessário. Pessoas precisam sair para que haja um livramento da parte de Deus em nossas vidas.